Olá, estamos aqui no último episódio dos podcasts que celebram os 95 anos da nossa Federação e recebendo hoje Simone Leite. Simone, uma grande satisfação, uma grande honra tê-la aqui conosco, comentando um pouco da tua vivência, tua liderança à frente da nossa entidade, a nossa Federação, de 2017 a 2020, correto? 16 iniciamos em maio de 2016. É verdade, nós inclusive depois fizemos uma alteração dos estatutos para porque a gestão ela encerrava no meio do ano e aí nós prorrogamos por mais 6 meses ali no final para concluir o ano. Por favor, nos conta um pouco dessa história, quais foram as principais realizações. Presidente Anderson, muito legal, assim, essa oportunidade da gente estar aqui, né, lá 2016, né, parece tão pouco tempo, mas são anos de história e algo que me alegra muito, que me orgulha muito de poder ter participado, né. A primeira mulher à frente da nossa entidade, né? Exatamente, né, a gente está hoje aí comemorando 95 anos, quando eu assumi 89 anos e nós não tínhamos tido, então, uma mulher à frente da federação e de nenhuma federação empresarial no Rio Grande do Sul. É verdade. Então, aumentou muito ainda a minha responsabilidade de fazer essa representação, né, também do trabalho das mulheres. Mas eu lembro, assim, né, me passou um filme agora, nesse momento que antecedia aqui o início dessa nossa conversa, mas especialmente quando eu me envolvi, então, iniciei como empresária, né, atuando em Canoas, e eu sempre entendia que o centro da decisão, o centro do poder estava em Porto Alegre. E tinha todas essas questões políticas, mas também, né, a forte representação de entidades de classe. E aí a gente citava, né, a Federação, entendia o trabalho da Federação, das demais federações co-irmãs, e sempre, né, era um mundo mágico para mim, porque era longe daquilo que eu atuava. E eu iniciei, então, na SIX, e teve uma oportunidade incrível, né, porque a minha chegada na Federação, ela foi por acaso, porque a SIX em Canoas recebeu o convite, né, para representar também, estar presente na composição de uma diretoria. E o presidente da SIX colocou o assunto regional da diretoria da Federação. Né? E o presidente da SIX colocou o assunto em pauta, né? E ao meu lado tinham muitos empresários experientes, né? E que eu imaginei que um deles, então, seria, né, indicado para ser o representante da SIX na diretoria da nossa federação. E, para minha surpresa, nenhum se manifestou. E o assunto ficou, assim, em silêncio, né? E eu olhei para os lados e disse, presidente, se ninguém, né, tem essa disposição, pode colocar o meu nome que eu farei essa representação. Imaginando, né, o que estaria por trás de tudo isso e essa possibilidade de estar em Porto Alegre, nesse centro do poder. E foi muito bacana, porque eu tive a oportunidade de ver que realmente a Federação é uma ferramenta de transformação. Quando a gente está mais distante, né, a gente não tem a verdadeira dimensão do que representa essa representação, tá, que uma federação faz para cada um de nós empresários. E também, né, aí acompanhando um pouquinho mais o desenrolar das atividades da Federação, eu me dei conta de que se o centro do poder está na nossa capital, a riqueza do Rio Grande do Sul ela é gerada no interior. E aí, ao lado, né, dos nossos colegas, diretores, vice-presidentes, enfim, eu vi a pujança do nosso estado e o quanto careciam, né, cada uma das atividades ali representadas de atividades que pudesse potencializar ainda mais os negócios. E também a vinda de cada um deles nas quartas-feiras ali significava, né, uma possibilidade de nós estarmos ali nos encontrando, confraternizando, mas mais do que isso, né, fazendo essa representação de cada um dos segmentos, né, ao lado, então, dos poderes constituídos aqui na capital. E aí, presidente Anderson, a gente foi se envolvendo e eu fui cada dia mais me apaixonando, né, pela Federação e sempre era, né, na minha agenda, assim, um momento importante estar
com os colegas em Porto Alegre. E fui me envolvendo ainda mais com cada um daqueles que vinham, né, que rodavam quilômetros nas estradas gaúchas para estar aqui em Porto Alegre. E isso fez com que eu também, a partir de muitos convites, comecei a me deslocar para o interior. E aí, então, a paixão foi muito maior, né? Porque a cada viagem era um momento muito bacana, e especialmente para a gente conhecer aquilo tudo que era desenvolvido no nosso interior, né? E foi aí que eu fui, então, me engajando ainda mais nas atividades, até que veio, na liderança do presidente Ricardo Russowski, um convite, né, para que eu assumisse a vice-presidência de integração, que justamente foi criada por ele, essa vice-presidência de integração, para que a gente pudesse fazer esse meio de campo, enfim, estar mais presente no interior, aproximando, né, as nossas ACIs da nossa federação. E eu de pronto aceitei o convite, foi um desafio muito bacana também. O presidente Ricardo, né, de forma muito peculiar, enfim, me delegou então essa responsabilidade de fazer a representação da Federação no interior. E trazer o interior mais para perto e foi justamente isso que a gente conseguiu, porque cada ida minha, né, fazia com que o compromisso também fosse assumido de tê-los aqui presente. E aí a gente ampliou muito mais, então, essa participação, que foi algo para mim, uma mudança de paradigma, né, apesar de, ao longo de toda a história, muitos presidentes estarem também conectados com o interior. Eu acho que naquele momento, 2014, 2015 ali, a gente estava vivendo uma crise econômica, uma crise política muito grande, e os empresários, eles precisavam ter uma referência, eles precisavam entender que teria uma luzinha no fim do túnel, que juntos nós conseguiríamos, né, vencer as dificuldades com mais serenidade, com mais objetividade, né, sempre entendendo que essa força, né, que a Federação tem, e é uma representação inclusive nacional de grandes pleitos juntos com a nossa confederação, né, ela se fazia necessária, especialmente naquele momento ali de 2014 e 2015. E aí a consequência de tudo isso foi, então, que o interior, né, entendia a necessidade de ter uma representação, porque eu também fui a primeira presidente que não era da capital, né, eu estando muito próximo, né, como Canoas, mas eu vinha de uma ACI e não da Associação Comercial de Porto Alegre. Tu trazes um recorte da última parte, né, Simone? Desde o início da tua participação há um olhar mais forte da Federação para o interior, tu contribui muito com isso. Inicialmente nós tínhamos apenas a Associação Comercial de Porto Alegre tendo a indicação do presidente, se mudam os estatutos, depois tem a oportunidade de termos filiadas do interior participando como mantenedoras da entidade, e chegamos a todo esse movimento que tu trazes do interior, valorizando o pertencimento das nossas filiadas. Exatamente. Né? Então foi isso que foi, e isso foi, né, o pertencimento foi algo que a gente trouxe, assim, como algo que surge, né, de uma forma muito natural, mas que se amplia a partir justamente dessa participação. E quando, né, a gente coloca, então, o nome à disposição para poder fazer essa representação, então, do interior, né, de uma ACI filiada em Porto Alegre, surge aí também algo inusitado, que foi a primeira eleição na Federação, né, porque nós tínhamos um candidato que era a representação da ACPA, e eu, naquele momento, não abri mão, então, de nós podermos fazer essa representação legítima, né, do interior. Então, surge essa eleição, na qual eu tive, né, a honra de ter sido, então, a escolhida. E isso aumentou muito mais a nossa responsabilidade também, né? E foi um momento difícil da história da nossa entidade, porque nós vínhamos a partir de uma dificuldade financeira também, né? Nós tínhamos a Associação Comercial de Porto Alegre e a Federação trabalhando de forma conjunta, então a gente não sabia onde terminava uma, onde começava a outra, nas questões internas também, e foi uma ruptura e foi um recomeço, né? Então a gente ousava dizer que aos 90 anos a Federação estava renascendo,
nascendo a partir dessa nova visão. E trabalhamos muito com essa ideia do pertencimento. Cada empresário, cada empresária, né, que saía da sua cidade e vinha fazer essa representação empresarial, né, estava ali em nome de muitos nomes anônimos, né, e que dependiam justamente desse papel firme e forte para que junto, né, com os poderes, enfim, o governo do estado pudesse levantar as bandeiras que significava, né, muito mais prosperidade para os seus próprios negócios. E foi assim que então surge, né, e foi eleita a primeira mulher presidente da Federação, e junto comigo vieram muitas outras mulheres também, algo que me orgulha muito, e algo que nós criamos, então, nessa gestão, que foi o Conselho da Mulher Empresária, porque nós precisamos cada vez mais fomentar, né, a participação e que as mulheres elas possam ocupar cargos de liderança. Hoje a gente sabe, né, que as mulheres elas têm uma grande representação na economia do nosso estado, do nosso país, com os seus negócios, mas ainda é muito tímida a participação das mulheres, né, nos postos de liderança, sejam na política, seja em entidades de classe, em conselhos, enfim. Então eu acho que eu trouxe também essa energia, né, e essa inspiração para que outras mulheres possam estar junto comigo para ocupar esses espaços e lado a lado, né, homens e mulheres juntos, trabalhar em prol do nosso estado. Muito bom, 2 grandes legados, um pertencimento maior das nossas filiadas e a participação mais ativa das mulheres na nossa Federação. E quando surge, né, Anderson, eu acho que a mulher, ela traz consigo justamente essa questão a própria sensibilidade, né, dela, de nós entendermos o momento também de construir uma nova sede, né, que a gente, a partir então dessa separação que fizemos, a CPA, ela se mantém, né, como uma entidade filiada à Federação, importante entidade, né, com a sua sede, com a sua organização, e a Federação, então, ela se amplia no sentido de poder ter seu espaço, né, e ter como base todas as nossas entidades filiadas do nosso estado. Então, quando a gente faz, né, a construção dessa sede, também um grande desafio, mas é algo que nos orgulha, e não a mim, mas a toda uma diretoria, né, que assume comigo esse desafio de nós captarmos o recurso, de nós podermos, então, num tempo recorde, né, ter o nosso espaço, né, para que todos possam se sentir acolhidos, né, dentro da nossa casa da Federação. Estivemos juntos durante toda essa jornada, acompanhamos de perto e, de fato, a associação comercial era proprietária, né, e é proprietária do prédio, então seguiu a sua jornada. Tu não participaste da eleição da CPA, participaste apenas da Federação, vindo do interior. Paulo Afonso deu seguimento à CPA, a Federação seguiu a sua trajetória, as duas fortes e seguindo a sua jornada. Eu, inclusive, entendo que para a própria associação comercial, né, essa independência foi importante, porque cria uma identidade, né, porque antes se falava só de Federação, a CPA, a Associação Comercial de Porto Alegre, acabava se perdendo, né, dentro desse nome forte que era a Federação. E agora a gente consegue, né, ter as duas entidades com a sua representação, inclusive agora com a Suzana Velhinho, né, também uma mulher à frente da presidência da CPA. Seguindo teu exemplo. Mas falamos aqui de várias realizações, vários legados, e tivemos um enfrentamento de pautas importantes. Qual que tu destacaria ao longo dos teus 4 anos? Então, Anderson, ainda, né, como vice-presidente, o presidente Ricardo, além de delegar a mim, né, essa responsabilidade de fazer esse programa de interiorização, enfim, teve um momento importante que nós fizemos um movimento, né, do Chega de Mordida, que foi uma união de esforços entre a própria FEComércio, a CDL de Porto Alegre, né, num enfrentamento junto ao governo do estado contra o imposto de fronteira, a DIFA, né, que é aquele imposto que é cobrado sobre mercadorias que são compradas fora do estado e vendidas aqui. O chamado diferencial de alíquotas do ICMS. Exatamente. E foi naquele momento, né, que nós fizemos então um grande movimento. O governador era o Tarso Genro e nós, numa manhã muito fria em Porto Alegre, a manhã mais fria do ano, né, nós reunimos
mais de 500 lojistas do estado, e fizemos um barulho muito grande na frente do Palácio Piratini, na frente da Assembleia Legislativa, e conseguimos o apoio, né, de muitos deputados para que eles abraçassem essa causa. Então, eu acho que foi muito bacana aquele momento, que continuou depois, né, durante o governo Sartori, e agora com o governo Eduardo Leite, nós tivemos o êxito, então, de ter o fim, né, da cobrança do imposto de fronteira, e algo que iniciou e justamente fomentou a união da classe empresarial, né, sobre uma pauta. E aí tivemos também nessa questão tributária, né, durante a nossa gestão, e foram vários, né, os momentos em que nós nos posicionamos de forma muito firme. Mas eu cito o último, eu citei o primeiro, né, que foi aquele movimento Chega de Mordida, e aí eu também cito esse último que tivemos, que já foi no último ano da nossa gestão, na condição de presidente, quando o governador Eduardo Leite, então, ele propôs, né, um aumento da carga tributária aqui no estado do Rio Grande do Sul, num momento de pandemia, enfim, e nós já de imediato dissemos não foi isso que nós acordamos, porque lembrando que a Federação foi a única entidade, né, que quando o governador Eduardo Leite assume como governador, nós demos um voto de confiança a ele, né, mantendo então, ou concordando em manter por mais 2 anos a majoração do ICMS, entendendo que as contas públicas do estado do Rio Grande do Sul precisavam, né, de um fôlego a mais para imprimir todas as medidas, enfim, a partir da campanha eleitoral e tal, e nós então demos esse voto de confiança a ele na condição de que reduziria, né, a alíquota de ICMS e, por consequência, reduziria a carga tributária. E o que aconteceu foi justamente o contrário, né? Uma intenção de manter, então, essa elevação do ICMS, né, da alíquota de ICMS, e também onerar a cesta básica, aumentar o valor de PVA, cobrar, né, não só sobre alimentos, mas sobre uma gama de outros produtos que até então eram isentos de ICMS, o ICMS, e isso faria com que o custo de vida no Rio Grande do Sul ficasse mais caro, e era, assim, uma proposta de aumento de impostos. E aí foi um embate muito grande, e eu me orgulho muito de ter liderado esse movimento, mas que teve, né, toda a nossa base de entidades filiadas numa corrente muito grande, fazendo cada uma o seu trabalho nas suas regiões, nos seus municípios, né, junto com a nossa base de parlamentares, que foram muito firmes também, e a gente teve, então, o êxito, né, de conseguir barrar essa intenção de aumento de tributos, quando o governo, né, ele fazia muitas mudanças, ele acabou não sendo derrotado porque ele não colocava para votar o projeto, né, quando ele via lá a Federação, levantava os cardzinhos, mostrava, né, olha, os deputados, eles estão aqui dizendo e se comprometendo que vão votar não, e aí o governo ia lá e mudava o projeto e apresentava de novo, nesse projeto também os deputados vão votar não, e aí mudava de novo, foram 3 tentativas, né, até que houve, então, uma mudança legal e o governo recuou no sentido de não, então, fazer não termos, né, no Rio Grande do Sul esse aumento de carga tributária. E fora isso, todos os enfrentamentos que aí depois, na sequência, né, como presidente, tu continuaste, que era o Fica em Casa no Rio Grande do Sul, né, essa possibilidade que nós tivemos de não trabalhar, né, de manter as portas fechadas das nossas empresas, sendo impedidos, então, por enfim, né, iniciativas do próprio governo de fazer com que as empresas ficassem fechadas, as pessoas ficassem em casa, e a gente não tinha, então, a possibilidade de fazer o giro nas nossas empresas e, por consequência, muitas famílias sem renda no Rio Grande do Sul. Então, esse também foi, né, um trabalho que começamos e que depois, na sequência, tu continuaste, justamente mostrando que todas as atividades eram essenciais, que a gente não podia, então, fazer, né, travar o desenvolvimento econômico justamente no momento em que nós precisávamos acelerar e poder
dar oportunidades para todos de manter os seus negócios. Precisávamos compatibilizar os dois, né? Economia com proteção à saúde, e a Federação teve um papel importante no Comitê de Crise nesse sentido. O legado da reforma tributária impediu que nós mantivéssemos alíquotas de 30%, por exemplo, em itens que hoje são considerados essenciais, inclusive estão reduzindo para 17%. Então, mais uma medida acertada. Parabéns pelas tuas ações, parabéns pelo teu legado. Estamos fechando agora os podcasts dos 95 anos. Queria te convidar a deixar uma mensagem àqueles que nos assistem. O que tu vislumbra para o futuro da nossa entidade, do nosso estado, nas tuas palavras. Então, eu acredito, né, ao longo dessa minha caminhada, que o nosso silêncio, a nossa omissão, eles custam muito caro. E é por isso que nós precisamos usar esta ferramenta que é a Federação. A Federação é uma ferramenta de transformação e que a cada dia, né, precisa ser potencializada a partir das ações e do trabalho de cada um de nós. Cada um dos empresários de todos os segmentos, da indústria, do comércio, do serviço, do agronegócio, que estão lá, né, trabalhando, gerando renda, incentivando a economia das suas comunidades. Nós precisamos trabalhar de forma conjunta em prol do desenvolvimento do nosso estado. Acho que através, né, desse trabalho que a classe produtiva vem fazendo, né, a gente tem obtido êxitos e mais do que nunca nós precisamos seguir juntos nessa caminhada. 95 anos se passaram, a gente pode perceber que os problemas eles se repetem, muitos ainda não foram resolvidos, mas a gente consegue entender que o futuro está nas nossas mãos e depende desse nosso trabalho, no sentido de estarmos unidos, né, com pautas que trazem justamente o desenvolvimento econômico e, por consequência, o desenvolvimento social para cada uma das nossas regiões e para o estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, Simone. Obrigado a vocês que nos acompanharam aí ao longo de todos os nossos podcasts. Quem completa 95 anos é a Federação, mas os parabéns são para vocês, os empreendedores que geram renda e riqueza no nosso estado. Obrigado a todos. Obrigado.